Bom dia a todos, bem-vindos a mais um treinamento de segurança da SIC. Meu nome é André Vezan, eu sou especialista em aplicação do cluster de sistemas de segurança industriais da SIC. Hoje o nosso tema é a família MicroScan, incluindo o Outdoor Scan e o NanoScan. Eu vou passar primeiro uma parte um pouco mais teórica, explicando, as características de cada um desses scanners, e depois eu vou fazer uma introdução bem básica de como que você pode configurar as áreas no scanner, como que você transfere. E, ao final, se a gente conseguir tempo também, eu mostro uma configuração de scanner ligado ao nosso CLP FlexSoft em rede EFI Pro. Ao final, vou pedir para vocês responderem pesquisas. Ouve? Sim. Ao final, então, vocês responderem uma pesquisa. Coloquem o seu e-mail também nessa pesquisa direitinho para a gente poder enviar o material de treinamento para vocês, ok? E o final também, qualquer, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no chat, tá? Eu vou pedir para colocar no final, porque durante a apresentação pode atrapalhar um pouco e eu vou responder as questões, as perguntas de todo mundo. Bem, o que é um scanner de segurança? Tá? O que é um scanner de segurança laser? Ele tem sua definição, de acordo com a IEC 61496, parte 3, um dispositivo de proteção autoeletrônico ativo responsivo à reflexão difusa. E o objetivo dele é detectar uma pessoa em uma zona bidirecional no plano. Essa zona bidimensional a gente chama de campo, e o campo pode ser desenhado de muitas formas, tá? Tanto para aplicações fixas, como para aplicações móveis também, tá? E como ele funciona, o que acontece dentro do scanner exatamente nesse modelo, o nosso modelo MicroScan. Basicamente, todos os scanners a laser funcionam dessa maneira, né? Sliders. A gente tem no mesmo corpo uma lente receptora e uma lente transmissora. E aqui em cima, um motor que faz girar um espelho prismático aqui. Então, o scanner emite os feixes, tá? Nesse modelo, a cada ponto 39 graus. Ele emite o feixe, esse feixe vai para o espaço, vai para o campo onde você quer monitorar. Ele bate no objeto e retorna, né? Porque ele é um objeto reflexivo, ele é um sistema que trabalha com reflexão difusa. E aí esse feixe volta num diâmetro maior, entra no receptor. No momento que o scanner dispara o feixe, ele aciona um cronômetro, bate no objeto, volta, o cronômetro para, e aí ele calcula a que distância o objeto se encontra e toma a ação. É mais ou menos isso aqui que eu acabei de falar. Sai o feixe, bate no espelho, reflete no espelho, perdão, reflete no objeto, retorna. Com isso, um ΔT é informado entre o tempo de envio e de recepção e o scanner calcula a que distância esse objeto se encontra. O ângulo de varredura para todos os modelos da família MicroScan é de 275 graus. O raio da área de segurança, 4 metros, 5 metros e meio, 9 metros, e as áreas de alarme, 40 ou 60 metros. Tá? Então, uma visão geral, esse aqui é o formato, é o desenho dele. A gente tem as funções, né, core, onde a gente tem 8 campos ou 2 conjuntos de campos. O core, com 8 campos também, com a possibilidade de monitoração de 4 campos simultaneamente, 4 conjuntos de campos simultaneamente, 128 campos, 8 conjuntos de campos monitorados ao mesmo tempo, simultâneos. Nos alcances, 4, 5,5 e 9, e a integração ao sistema, I/O
através de entradas e saídas digitais, EFI Pro, que é a nossa rede de segurança, Ethernet IP com protocolo Safety, Profinet com ProfSafety e EtherCAT Safety. E aí você vai fazer a escolha do seu scanner de acordo com a necessidade da aplicação. Tá? Os modelos Core, tá, são os mais indicados para aplicações estacionárias e os modelos Pro para aplicações móveis, onde basicamente você precisa de vários conjuntos de devida movimentação do AGV, por exemplo, e você necessita muitas trocas diárias. E a nossa uma tecnologia desenvolvida pela SIG, High Definition Distance Measurement, ela surgiu nos LiDARs de automação, deixamos ela segura, e com isso, a nossa família Microscan ela é mais resistente, sofre menos interferência com luz, faíscas de solda, por exemplo, ou de chadeira. Aqui é importante frisar, né, assim, muito engano acontece nas aplicações, acontecia, né? Porque a gente tem essa foto aqui e a impressão, na realidade, esse scanner está outdoor, tá? Ele está fora da fábrica. Existe um vídeo também de marketing que circula no LinkedIn, aonde você tem dinamicamente as faíscas atingindo ele, passando por ele. Esse scanner ele somente está do lado de fora, por quê? Porque essas faíscas você fazer dentro do escritório, você lixar um pedaço de ferro dentro do escritório ou dentro de um laboratório, é meio complicado. Então o scanner foi deixado do lado de fora para mostrar resistência a essas faíscas, mas ele não é permitido trabalhar em aplicações outdoor. Interferência mútua, o que seria isso? O feixe de um scanner pode interferir no feixe do outro, se eles estiverem alinhados. Com o microscan, a gente não tem a necessidade de deslocar, como aqui nesse outro modelo nosso, deslocar a montagem dele, fixação. Basta você codificar, ele tem um recurso de codificação de feixe. E também muito resistente à influência de poeiras e sujeiras. A operação é intuitiva, ele tem um display alfanumérico, onde você pode navegar por esse display e ler algumas características dele. As informações todas de diagnóstico aparecem aqui, falha, código detalhado hexadecimal de falha. Na base da lente, a gente tem os LEDs de diagnóstico para a área de proteção infringida e área de alarme infringida também. A ferramenta de configuração é o Safety Designer e um menu de navegação muito simples, muito intuitivo de se usar. A montagem dele, principalmente para os scanners onde você tem conexão ao sistema via rede, temos o plug de memória que, em condições de entrega, né, em condições de fábrica, ele é montado sempre na parte de baixo. Você pode trocar a montagem dele de acordo com a fixação que você tem. Integração a praticamente todos os sistemas, tá? Temos Ethernet, temos Profinet e EtherCAT, e também a possibilidade, né, de nuvem de pontos, um data output com todas as coordenadas, né, dentro da varredura de 275 graus, a distância e o ângulo que o objeto se encontra do scanner. Com isso, a facilidade de usar um scanner de segurança para fazer navegação em carros autônomos. A conectividade, né, como eu falei anteriormente, a gente tem modelos para comunicação em Profinet, Ethernet IP, CIP Safety, aqui ProfSafe, EFI Pro para comunicação, né, conexão ao nosso CLP de segurança, e EtherCAT. Tá? Também, por fim, para aplicações extremamente simples, conexão em relés ou em qualquer CLP via sinais digitais. Recursos interessantes, né? Eu posso monitorar até 8 campos simultâneos, isso para todos os scanners
tem a sua conexão em rede. Então, dentro do CLP, você vai ter a saída, entre aspas, do SSD de cada uma dessas áreas para tomar a ação devida. Possibilidade de montar até 128 conjuntos de campos individuais e monitorar de maneira individual cada um. Detecção de contorno, principalmente quando você usa a montagem de scanner na vertical, para evitar que haja burla mecânica, mudar a posição do scanner. E 128 casos de monitoramento, como eu já falei aqui em cima. Tá? Funcionalidade Core, funcionalidade Pro. Para aplicações móveis, né? E é um destaque nosso para esses scanners, por quê? Porque hoje existe uma grande tendência, né? Muitos fabricantes de AGV estão surgindo no mercado. Os fabricantes já consagrados estão colocando cada vez mais tecnologia nos seus produtos. Então, a gente oferece um dispositivo de segurança que pode trabalhar com navegação. Em muitas das aplicações, né, se usa um LiDAR para segurança e um LiDAR para navegação. Com o scanner de segurança, hoje é possível você fazer uma navegação e deixar o seu AGV seguro com um dispositivo só. Mais um pouco aqui das características de segurança e características de automação. Eu creio que vocês, não todos, mas muitos de vocês já monitoraram o scanner da família S300, S3000 ali no Data Recorder, e vocês veem o contorno, o desenho de contorno dessa maneira, com muita interferência. Isso é característica do scanner, característica dos scanners, tá? De qualquer scanner, você tem uma medição de contorno com um pouco de interferência, pouca precisão, na realidade, tá? E aí você tem perda, né, de precisão usando esses scanners para navegação. S300 e S3000 também é possível, através de uma interface 485. Mas hoje, como a gente tem os scanners já com comunicação Ethernet, o meio físico Ethernet, seja FI próprio, Profinet ou Ethercat, a gente tem uma medição muito mais precisa. Características gerais, tá? 4,569 metros alcance da área de proteção, 275 graus o raio da área de segurança, até 128 campos, campo de proteção, alarme e detecção de contorno, 128 casos de monitoramento, até 8 campos simultâneos. Os dados de medição em UDP, UTCP e IP, 40 metros, tá? Ele mede até 40 metros, o intervalo de dados de distância dos dados de medição. Os dados de medição, distância e refletividade, ou seja, o ângulo, resolução angular e resolução angular. Física e a saída de dados te dá 0,39. Erro de medição, 3 milímetros. Taxa de atualização, ou seja, varredura de scanner. Você seleciona 40 ou 30 milissegundos, integração safety nesses protocolos. Características gerais. Esses são dados de fábrica, você vai encontrar nos datasheets dos scanners correspondentes, mas todos os modelos possuem os mesmos alcances, a mesma varredura e todos com a tecnologia Safe HDDM. Campos simultâneos, dependendo do modelo. Conjunto de campos, também dependendo do modelo, casos de monitoramento. Dados de saída, ou seja, data output, nuvem de pontos, somente integração via rede segura, perdão, via rede não segura. Via rede a gente tem até 4 e até 8, que é o caso dos campos de monitoramento, e no modelo Core um par do SSD. As dimensões deles, o tipo de integração e o tipo de conexão. A mesma coisa aqui, não coube naquele slide, mas aqui a gente tem para o modelo EtherCAT, as duas configurações do EtherCAT. Um exemplo de topologia, por exemplo, para aplicação estacionária, para aplicação móvel, onde você também da medição da nuvem de pontos.
Tá? Aqui, exemplos de aplicação, vários, como eu falei, destaque para eles hoje é aplicações móveis, AMRs, proteção de robôs, AGVs, onde você pode ter vários campos simultâneos ao mesmo tempo e a sua lógica no CLP, dependendo da direção que o AGV, ou a AMR, ou o AGC, ou o LGV se movimenta, você vai ativar o campo necessário. Tá? Vários áreas de alarme, áreas de proteção, vários campos, conjuntos de campos, para você não ter a necessidade de imediatamente parar o AGV, você pode ir diminuindo a velocidade conforme os campos são interrompidos. Tá? Por exemplo, aviso 1, freia, freia e para. Diminui a velocidade e para. Tá? Campos simultâneos. Você não precisa fazer nenhuma troca de área de acordo com a direção que o AGV se movimenta. Basta ativar dentro da lógica de segurança qual campo você vai usar para fazer a monitoração. Tá? Isso integrado num PLC, por exemplo, os dados de todos os campos simultâneos, né, os status, as saídas dos campos simultâneos na parte safe e o status, a posição, né, a posição, a direção do veículo vindo de maneira autônoma, sim, mas de maneira via automação. Interessante quando a gente fala de campo de contorno, né? De repente, ao invés de se usar marcas no caminho para troca de área, você pode usar o campo de contorno. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma área de segurança desenhada, de tal maneira que se o AGV seguir o caminho aqui, tanto a parede quanto essa coluna vão interromper ele e vai parar. Então, você pode criar campos de contorno a uma distância X, de detecção de contorno a uma distância X, que, sem ter nenhuma marca ou nenhuma coordenada de posição para fazer a troca de área, a partir do momento que esses campos de contorno são acionados, são interrompidos, você pode mandar um comando para o scanner e ele troca a área para uma área tal que você consiga passar entre a parede e a coluna. E aqui alguns exemplos, né? Interfaceamento com o sistema. É possível a conexão de até 6 scanners para um sistema de segurança. Toda a segurança, toda a automação diretamente no controle, né, no CLP do veículo, dados de medição que vão para um computador de navegação. Percebe que com SIP Safety, Ethernet IP é a mesma coisa. Mesma configuração você pode usar. Na nossa comunicação, EFI Pro, os mesmos 6 scanners, o número máximo. Dados de medição você leva para um computador de navegação. Você tem o CLP de segurança, tá? Onde você pode conectar um encoder de segurança para controle de movimento do carro. Outros sinais. Um gateway de comunicação não seguro para diagnósticos em todos os field buses que a gente tem no mercado. Ele pode ser conectado ao nosso TDC, um Data Transfer Collector, e aí você pode enviar via Wi-Fi, via 4G, para um celular ou para um computador os dados de diagnóstico. E a vantagem também de se monitorar com o Software Safety Design. O exemplo da comunicação, né, eu não vou entrar em detalhes, com a comunicação EtherCAT. Aqui uma comparação, né, do erro estático. Temos um 3000 e um microscan, os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, né, medindo o mesmo corredor aqui, e você enxerga a diferença na precisão da medição. Só para conhecimento, né, enquanto o S300, o S3000, né, emitem 500 pulsos em cada volta do espelho,
o MicroScan, a família MicroScan, ela emite 88.000. Então, você tem um algoritmo de medição muito mais preciso do que os scanners da primeira família. Conexões. Para os scanners, modelo Core I, os digitais, a gente tem um plug M12 8 pinos comum, tá? Codificação A. Para comunicação, Ethernet, Profinet via RJ45, perdão, via M12 4 pinos, e para conexão RJ45, tá? Basicamente no modelo Profinet também. Como eu coloquei lá no início, né, você pode montar os plugs de memória, ele já vem no Delivery Status montado embaixo, mas você pode monitorar, pode montar na parte traseira, na parte de trás do scanner, vamos dizer assim. Tamanhos, tamanhos, os vários tamanhos, aqui não é muito diferente, muda um pouco a altura só, por causa da eletrônica. Aqui um detalhamento um pouco mais dos modelos de scanner, das características dos modelos de scanner, tá? Sempre categoria 3, Performance Level D. Os raios que a gente já comentou, tempo de resposta 95 milissegundos, casos de monitoramento, comunicação, temperatura, invólucro. Isso você vai ver aqui, basicamente, para todos os scanners, tá? O que muda seria a integração. FI Pro, detector. Meriscan, nosso último lançamento da família de scanners. Realmente hoje a gente pode dizer que é o menor scanner do mercado. Isso aqui é uma foto real, ele debaixo de um pallet de tamanho padrão. As mesmas características que a gente tem da família Microscan, dos modelos Microscan, porém compacto, tá? Usa a mesma tecnologia. É possível, né, extrair os dados de medição, a nuvem de pontos dele também. Configuração pelo mesmo software, né, Safety Design. O display alfanumérico interativo. A indicação de diagnósticos na base da lente, tá? Integração via I/O, FI Pro e Ethernet. O tamanho dele, né, comparado com o MicroScan, 101 por 80 de altura, realmente bem pequeno. Mesma coisa, integração para diagnósticos via display alfanumérico, configurável via Safety Designer, otimização de processos através de diagnósticos um pouco mais precisos. Comunicação, né? A primeira configuração você pode fazer via USB, pode fazer a configuração via Ethernet e extrair a nuvem de pontos dele via Ethernet. Os I/Os, um plug M12 17 pinos. O display você pode navegar através do botão aqui do lado. E os status, área de alarme, falha ou área interrompida, segurança e área de alarme, esse aqui, perdão, verdinho, área, tudo ok. E ele é comercializado em duas partes, plug de memória e cabeçote de medição. No caso dos MicroScan, né, que eu acabei, peço perdão que eu acabei não informando lá atrás, ele é assim, a gente tem comercializado, a gente prioriza a comercialização já do modelo completo. Você não precisa se preocupar em identificar o plug de memória e identificar o cabeçote de medição.
Também, como peça de reposição, é vendido só o plug de memória ou só o cabeçote, mas, se você procurar no nosso site lá, todos os scanners MicroScan que tiverem o final P01 são scanners com já o cabeçote de medição incorporado ao plug de memória. Uma arquitetura simples, né? Software de navegação onde você vai extrair via Ethernet, tá? As coordenadas. É possível também executar troca de áreas com encoders, tá? Com encoders incrementais. Toda a parte de safety nesse modelo, no modelo Core, no modelo Pro EO, são feitos via digital, e você tem uma internet não safety, onde você pode também informar diagnósticos e extrair a nuvem de pontos. Características gerais, tá? Somente com a distância, com o raio da área de proteção, 3 metros a 275 graus, mesmo nível de performance, resolução angular de 0,7 graus, a precisão a mesma do microscan e medição até 40 metros. Então, o modelo dele são dois, o Core, hoje, né, são dois, o Core e o Pro, mas nós temos o EFI Pro também e o Ethernet, tá? Que ainda não está nessa apresentação, mas garanto que no próximo treinamento de scanners a gente vai mostrar também. Mas, caso vocês tenham interesse, né, é só consultar o engenheiro de vendas que atende vocês, se não, entrar em contato com a gente aqui na SIC ou através do e-mail marketing. E o plug de memória pode ter um conector ou dois conectores, tá? Obrigatoriamente você vai ter para o modelo Core um conector 8 pinos, para o modelo Pro 17 pinos, conector M12 ou 17 pinos ponto aberto. E se você for usar a nuvem de pontos, o segundo cabo, né, o segundo conector com interface Ethernet. Os dois modelos, né, até 8 conjuntos de campos, até 128, 4 campos simultâneos, 8 campos simultâneos, casas de monitoramento, até 2, até 128. Mas veja que a gente tem dois asteriscos aqui, tá? Que seriam 64 casos via inputs estáticos, 128 se você usar o encoder junto com as entradas. Tá? Interface Ethernet para dados não seguros. Aqui, para o modelo Core, são esses dois modelos de plug de memória. E para o modelo Pro, a conexão somente I/O com plug e sem plug, com plug Ethernet e M12 17 pinos, ponta aberta e M12 4 pinos para Ethernet. Basicamente, aplicações diversas, né, tanto na horizontal como na vertical também. O tamanho dele é bem pequeno, então você tem economia de espaço, né? O projeto é simples. Aplicações típicas, pequenos AGCs, né? AGVs, AMR principalmente. Tá, então aqui você tem o exemplo de um AMRzinho, uma configuração bem simples na FlexiSoft, os encoders de segurança para controlar velocidade e um scanner na frente e um atrás. Tá? E aqui, no robô de Consumer Care, tá? Além da área de segurança, tudo que você enxerga em roxo aqui é a nuvem de pontos que ele está enxergando e vai fornecer para você as coordenadas. Um exemplo um pouco mais claro aqui, né? Temos todas as áreas de segurança, troca de áreas e tudo mais, e aqui, desse lado, a gente tem a visualização da nuvem de pontos desses dois AGCs aqui. Outdoor, tá? É o único hoje scanner com certificação para uso outdoor. Mas cuidado, tá? Que a gente vai ver mais para frente que o corpo dele, o encapsulamento dele é IP65. Tá? Aí você pode se perguntar qual é a vantagem de você usar, aliás,
Porque o scanner é outdoor se a carcaça dele é IP65, tá? Porque, obviamente, ele não pode ficar na chuva. Não tem como a gente montar uma carcaça que IP69K, por exemplo, tá? Ou IP67. Então, o que a robustez, tá? Para uso outdoor, ele existe nesse scanner aonde? Na parte ótica, tá? Ele é bem mais resistente que o microscan e o nanoscan contra influências de luz, poeira, tá? E outro tipo de sujidade, inclusive chuva também, né? O que acontece? No nosso modelo Ethernet IP, onde é possível comunicar com o nosso FlexiSoft, temos um bloco que se chama Dynamic Weather Assist, aonde esse bloco, tá, é um bloco de software vendido separadamente, onde ele vai controlar a intensidade da chuva. Ou seja, você vai criar dois campos de alarme, de proteção, o que for, tá? Vai conectar esse bloco, e esse bloco vai dizer quando a chuva é intensa, quando a chuva não é intensa. E daí para frente você faz todo o comando do seu GV para aumentar, diminuir a velocidade e fazer a troca de ar. Aqui a certificação. Então, mas mesmo assim, cuidado, tá? Proteção. A gente, caso haja interesse, você tenha, enxergue alguma aplicação, entre em contato com a gente. Nós temos tutoriais para montagem mecânica também, para proteção desses scanner. E a experiência hoje que a gente tem com aplicações outdoor é muito grande, muito maior do que a gente tinha há um ano atrás, tá? Então, ele consegue, através desses 88 mil pulsos que ele gera a cada volta do espelho, né, um algoritmo um pouco mais preciso, tá, contra intempéries do tempo e de luz. Características, né? O raio da área de proteção sempre 4 metros, área de alarme até 40 metros, o tempo de resposta pode variar de 90 a 115, o ângulo de varredura, resolução, medição, ele precisa receber no mínimo 1,8% da intensidade de feixe enviada, classe de laser 1, proteção IP65. E os parâmetros outdoor, temperatura de operação, tá? De menos 25 a mais 50. Interferência de luz, tá? Até 40 mil lux, sem interferência. Chuva, né? Resistente à chuva, abaixo dessa intensidade, 10 milímetros por hora. Neblina, visibilidade de no mínimo 50 metros. Então, a robustez, a capacidade de edição no microscan já é suficiente, mas outdoor, a robustez é aumentada, tá? O princípio de detecção mantém-se o Safe HDDM. A posição de montagem, no caso de montagem outdoor, a gente sempre recomenda a montagem com a lente para baixo, por causa do design da lente, faz com que alguma gota de água ou sujeira que esteja no scanner pode deslizar. Filtro de partículas e filtro de névoa. Aplicações sempre na horizontal, não, ele não pode trabalhar em aplicações verticais. Outdoor, mas pode ser usado indoor também. E, quando eu falei lá atrás sobre a proteção, né, contra o tempo, vamos dizer assim, montagem dentro de uma caixa, com abertura, ou nós temos esse suporte aqui, anti-chuva, mais uma outra proteção maior aqui embaixo, para absorver a água dos splashes quando o carro está quando o AGV está em movimento. Produtos e sistemas que a SIC pode oferecer para você. Eu vou agora abrir o Safety Design, se vocês quiserem acompanhar. Vou montar um mecanismo no scanner Core I/O, simples, para vocês entenderem o mecanismo de configuração.
tá? Muito simples, muito interativo. Quem já trabalhou, né, já usou o S300, o S3000. O software é diferente, mas a facilidade é infinitamente maior. Quando você lança o Safety Designer, você vem para essa página aqui, onde temos no menu principal, tá? Importante, né, salientar, temos o idioma português nesse software de configuração. E aqui a gente pode abrir um projeto já existente, um novo projeto, ou se estivermos conectados a um scanner, podemos diretamente conectar através daqui. Mas eu vou criar um novo projeto. Então, aqui é a primeira página, né, em Settings. Informações do projeto, onde você pode descrever a função do scanner na sua aplicação. Network, no caso de um scanner for I/O, não faz sentido a gente limitar o range de IP do sistema e tudo mais. Conexão via um roteador. Sincronização do clock dele com o clock do seu computador. E o Data Recorder, aonde você quer salvar quando você grava a função do Data Recorder, a visualização do scanner. Mas o importante é aqui, configuração. Tá? Você vai escolher nesse menu do lado direito qual dispositivo você vai configurar. Veja que a gente consegue, né? Aliás, que a gente configura também o Flexi Soft, Flexi Compact, MicroScan, Outdoor Nano, Scan Grid, é um dispositivo quase LiDAR, eu posso dizer, né? Luz em estado sólido, Safe Visionary, a câmera 3D de segurança, scanner, encoder de segurança, perdão, e um dispositivo genérico, basicamente para integração com robôs. Então, eu vou escolher aqui o MicroScan, clicar e arrastar para a área do trabalho. Então, aqui você escolhe o raio da área de proteção, 9 metros, por exemplo, a integração, local I/O, esse aqui é um scanner que a gente não comercializa no Brasil, FI, EtherCAT, Ethernet IP, Profinet. Tá? O nosso é o local, é o modelo Core. A integração 2, aí dependendo do modelo de scanner, por exemplo, o NanoScan, você vai dizer se ele tem internet ou não. O modelo Core I/O FI Pro, também você vai dizer se ele existe ou não. No caso aqui é o Core, temos o Pro também. E você pode entrar diretamente com o part number ou com o modelo de scanner. E versões de firmware, tá? Muito cuidado, porque se você não tiver selecionado aqui a versão de firmware correta, você não vai conseguir transferir para o scanner a configuração. Então, dá uma olhadinha, olhando de frente para ele, né, de frente para o display, do lado direito, você vai encontrar qual versão que é o seu, de firmware que é o seu scanner. E aí, vamos escolher esse scanner. E nesse momento ele já abre a janela de configuração. Então, aqui algumas informações offline, tá? Estando online, a gente consegue rebater o display para cá e enxergar os dados de medição. Aqui, configuração, é onde você vai seguir o menu, né, de cima a baixo, de cima para baixo, e vai fazer essa configuração de maneira muito simples, tá? Se já é um scanner funcionando,
né? Você pode já ler direto as configurações. Você pode identificar de maneira mais detalhada, colocar uma fotografia do scanner, ou dar o scanner montado na aplicação, descrever as funções dele. Aqui você vai dizer qual é a aplicação, se é estacionária ou se é móvel. O idioma do display, você escolhe o idioma desejado, português, por exemplo. Se você monta o scanner com a lente para cima, posição normal, tá? Então você vai ver o display sempre com a perdão, você vai ver sempre as informações de maneira correta. Agora, se você não inverter a posição do display, a leitura do display, e montá-lo com a lente para baixo, você vai enxergar tudo de cabeça para baixo, obviamente. Monitoração, tá? Você pode dar um nome, o qual você queira, para esse plano de monitoração. Você vai escolher entre proteção de área horizontal, proteção de acesso à aplicação vertical ou proteção do ponto de risco vertical. Tá? No caso de aplicações vertical, monitoração da referência de contorno. Resolução de 30 a 70 milímetros. Para detecção de perna numa posição horizontal, uma montagem horizontal, 70 milímetros está de muito bom tamanho. Atenção que, se você aumentar a resolução, hoje a gente tem 9 metros para esse scanner. Aumentei para 60, diminuí minha área de proteção. 50, diminuí e assim sucessivamente. Tá? Então tem que tomar cuidado. O que é múltiplo sampling? É a quantidade de vezes que o objeto é detectado para que o scanner tome ação. Ou seja, default, o espelho, para ficar falar de maneira mais clara, o espelho tem que dar 2 voltas para o objeto detectar. Ou seja, o feixe tem que detectar, tem que ser interrompido pelo objeto 2 vezes. 3 vezes, 4 vezes e até 16 vezes. Tá? Ou seja, se você na sua aplicação estacionária tem no processo produtivo, faz com que algum material caia em cima da área monitorada, você pode aumentar um pouco o sampling, né, a quantidade de varreduras, ou seja, o material caindo, se ele precisar ser detectado 5 vezes, em alguns casos ele não vai ser detectado. Mas cuidado com isso, porque hoje a gente tem 110 milissegundos o tempo de resposta do scanner. Então, você desenhou, calculou a área necessária para a proteção, e aí você vai aumentar para 6 vezes o sample. Atenção que triplicou o tempo de parada, você vai ter que desenhar uma outra área, obviamente maior. Tá? Então, cuidado quando você usar o sample. É uma solução muito boa, tá? Uma ajuda muito grande, mas tem que tomar atenção aqui ao tempo de resposta do scan. E o tempo de scan, tá? Ou seja, o tempo que o espelho demora para completar uma volta. Se a gente aumentar para 40, o campo de proteção diminui, obviamente também você vai diminuir o tempo de resposta. Vamos deixar normal. E aqui é onde fields, ou campos, é onde você desenha a área de proteção, a área de alarme, as áreas que você vai monitorar. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar o scanner. Tá? Ele está aqui, eu posso colocar em qualquer posição do plano. Já tem aqui o primeiro field set e o primeiro field set conjunto de campos, e aqui o primeiro campo. Vou desenhar como? Aqui eu tenho minhas 4 ferramentas. Desenho a mão livre, um polígono. Vou escolher um ponto e iniciar o traçado da área. Finalizei, 2 cliques. Tá? Vou desenhar um quadrado, um retângulo. Desenho da maneira que eu necessitar. Posso deslocar ele para um lado, posso colocar mais para o alto. Uma área circular. Segmento de círculo, por exemplo.
Posso colocar para um lado, colocar para o outro lado. Área quadrada, posso incorporar aqui para trabalhar um pouco melhor o desenho. Aqui, eu adiciono mais um campo, que vai ser a minha área de proteção. Desenhar um quadrado aqui sobrepondo a tudo. Eu não deixo eu desenhar o quadradinho. Agora eu venho o quadradinho aqui. Tá? Vou desenhar mais um conjunto de campos, que eu quero monitorar duas áreas diferentes. Uma no momento, outra no outro momento. O primeiro fio de set vai ser a área de proteção. Você pode nomear, inclusive. Vou desenhar e vou criar aqui uma outra área de alarme. Onde eu posso deslocar. Configurei as duas áreas. Esse scanner você pode configurar, né, somente dois conjuntos de campos. Desenhei todas as minhas áreas. Vem aqui, Inputs and Outputs. Aqui ele já mostra para nós a pinagem, tá, do conector e a correspondência a cada pino. O SSD é fixo a limitação também. E aqui eu tenho as minhas entradas configuráveis. Tá? Eu tenho uma troca de área, quero fazer uma troca de área. Criei aqui dois campos, dois conjuntos de campos. Então, o que eu vou fazer? Vem aqui em Inputs e uma entrada de controle estático. Ele já me seleciona aqui e indica onde eu devo colocar. Então, essa entrada A, tá, o pino 6 e o pino 7, é onde eu vou conectar o contato fechado, o contato aberto, para o comando de troca de conjuntos de campos. Tem mais um pino sobrando, onde eu posso fazer o quê? Né? Indicar a área de alarme. Pode ser através do sinal 1 ou do sinal 0. Configurei os IOs, casos de monitoramento. Você pode nomear, eu vou usar, obviamente, a entrada A, e aqui eu vou clicar e arrastar o conjunto de campo para ele ser monitorado. Quando a entrada A for 1, eu vou monitorar esse campo. Aqui eu tenho um alarme, por quê? Porque eu não selecionei que a área de segurança vai acionar a saída do SSD. E a área de alarme vai acionar o output 1, que foi esse que eu selecionei aqui, no Universal I/O. Como que eu crio o segundo campo de monitoramento? Segundo caso de monitoramento, para poder monitorar esse aqui. Aqui eu adiciono mais um. E trago ele para cá. Apareceu um erro por quê? Porque eu não posso monitorar os dois com o mesmo comando, com a mesma combinação complementar da entrada A1 e A2. Então, quando A for 0, eu monitoro esse. Quando A for 1, eu monitoro esse. Posso dar um nome que eu quiser. Posso simular para ter certeza de que o que eu fiz está correto. Então, quando a entrada A for 0, eu monitoro esse campo aqui, esse conjunto de campo. Quando a entrada for 1, eu monitoro o outro campo. E você vai ver, caso 2, caso 1. Terminei, transfiro. Transferir, o scanner vai entrar, vai receber todos os dados e vai ficar no estado teste. Tá? Você pode já de imediato verificar ou não,
pode também fazer os testes com o scanner em modo teste, mas você deve, para colocá-lo em funcionamento e entregar a produção, colocá-lo em modo de funcionamento normal, fazer a verificação. Diagnósticos, a gente tem o Data Recorder, o histórico de eventos, tá? Que é onde ele vai mostrar os eventos que aconteceram, as interrupções que aconteceram, e o histórico de mensagens, de alarme, falha, erro, informações, eventos que aconteceram. Você pode selecionar o que você quer ver. Reporte, tá? O relatório, que isso é muito importante, é o final do projeto. Tá? Todas as informações, um overview, é importante a chave de segurança. Aqui a gente, por enquanto, só tem online. Quando fizer emitir esse relatório, perdão, offline, quando emitir esse relatório vai aparecer online, tá? E vários outros dados. Tá? Desenho das áreas, tudo direitinho. Pinagem e tudo mais. Tá? E aí eu vou salvar esse projeto. Save as, dou o caminho e salvo. Aí, como eu falei, a gente tem tempo, mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. É um novo projeto. Eu tenho já, a gente tem aqui montado na bancada uma configuração FlexiSoft com o scanner EFI Pro. O que a gente faz agora? Podemos fazer. Vem aqui em configuração e já vou ler direto. Eu estou conectado, inclusive, comunicando em Ethernet com o meu computador. Ele vai encontrar aqui do lado o FlexiSoft e o MicroScan EFI Pro. Trago para cá. FlexiSoft já se encaixa aqui. Quando eu mostrei lá no início, né, o FlexiSoft, o Safety Designer, perdão, né, é possível também, você configura também o FlexiSoft pelo Safety Designer, mas ele vai mostrar para você uma incompatibilidade se você depois tentar fazer o monitoramento conectar via FlexiSoft Designer. Não existe uma ferramenta de transformar, por exemplo, né, de fazer uma correspondência entre o que foi configurado numa ferramenta e o que foi configurado na outra. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que obrigatoriamente apagar o plug de memória e criar uma nova configuração. Ele já encontrou o hardware e vai perguntar se eu quero baixar a configuração. Sim. E aqui a gente já tem o FlexiSoft sendo em comunicação com o nosso computador. Abro aqui o drop-down e configuro. Só maximizar aqui. Então, a gente tem aqui, né, o hardware, mais as informações. A configuração
é onde a gente vai clicar e arrastar os módulos para cá, offline. Deixa eu colocar só para vocês verem aqui. Tá? Ele só suporta a CPU 0, tá? A CPU 1, 2 e 3 não é suportada aqui. A gente tem todos os gateways, os mesmos gateways que vocês já conhecem do FlexiSoft, quem conhece, tá? Todos esses Fieldbus. E mais um gateway FI Pro, que é esse aqui, que é onde eu vou comunicar o scanner FI Pro e o scanner Ethernet também. Os módulos de I/O, módulo analógico, módulo de motion control e alguns relés só para informação gráfica. Elementos, a mesma biblioteca, tá? Então, saindo aqui no modo edição, eu tenho monitoramento de todo o meu CLP. O editor de lógica, ele tem uma aparência um pouco diferente, tá? Eu vou mostrar mais para frente aqui um exemplo de configuração. Aqui eu tenho a ativação, que também vou falar disso aqui, a ativação das funções de segurança do scanner. E pronto, bem simples. Reporte. É o mesmo relatório do Flex Designer, com uma estrutura um pouco diferente, tá? Idêntica do scanner, né? Muito parecida. Também o diagrama de conexão e assim por diante. Podemos trocar a senha. Diagnósticos é a tábua de diagnósticos. Tá? Inclusive, histórico de erros do gateway, histórico de erros da CPU. E aí a gente vai lá, clicar e arrastar o scanner para cá. Muito provavelmente, o próximo mês, novembro ou dezembro, eu vou fazer um webinar exclusivo do Scanner FI Pro, configurado com FlexiSoft, ou com o Scanner Ethernet, ou com o Scanner Outdoor também. Mas era um tema, eu vou mudar, porque a gente está recebendo muita demanda desse tipo de configuração. Então, tá aqui os dois. Offline, eu criei essa conexão, tá? Simplesmente eu clico aqui, arrasto até aqui, conecto os dois. Então, eles já estão conversando agora. O scanner, eu estou online, já vejo aqui os dados de medição e o display dele. Enderecei o scanner, ele está no mesmo domínio do FlexiSoft, eu não mostrei sincronização de tempo e configuração, é a mesma configuração que a gente viu agora. Podemos ler, identificar, Safety Network Number, quem já trabalha com CLPs da ROC, por exemplo, né, é obrigatório que você tenha o mesmo Safety Network de cada dispositivo em ambos, tanto no CLP quanto no dispositivo. A aplicação, o despejo, eu vou mudar agora para português. Não vou deixar contar, eu vou para frente. Plano de monitoração DEFU. Os campos eu já desenhei. Eu vi rapidamente uma pergunta aqui, mas talvez essa pergunta seja respondida agora, né? A gente está monitorando online esse scanner. Inputs e outputs. Como ele é um scanner em rede, FI Pro, a gente tem os assemblies, né? Os conjuntos de bytes, aonde para troca de área e outras funções eu vou usar essa de número 105. A saída e a 105 também é a que vai enviar os dados. Aqui o scanner está recebendo do FlexiSoft, aqui o scanner está enviando para o FlexiSoft. Casos de monitoramento, eu tenho um só, por enquanto, porque eu não tenho entradas no FlexiSoft, simulação. O Data Output. Data Output é a nuvem de pontos, tá?
Então, você pode solicitar ou enviar o tempo todo. O destino, né, para qual IP você está mandando esses dados para o seu computador de navegação. Aqui você vai selecionar o que vai nessa cadeia de dados. E aqui você pode, para tornar a comunicação mais rápida, restringir, tá, a medição 0 a 180. Transferir diagnósticos. Data Recorder, a configuração está diferente, eu vou fazer um upload porque eu fiz as alterações aí atrás, não vai ser. Só para a gente ver o Data Recorder. Então aqui a gente tem a monitoração, essa linha azul aqui que vocês estão vendo é o contorno do ambiente, tá? A sala que a gente se encontra. A área de alarme desenhada e aqui atrás a área de proteção. Aqui embaixo a gente tem a gente consegue enxergar, tá? Qual caso de monitoramento que ele está, a área de segurança e a área de alarme interrompida. Como, por exemplo, as duas abertas. Aí vocês vão ver o caminho da interrupção aqui. Histórico de eventos. Esse aqui é interessante. Eu vou fazer algumas interrupções. E aí, o que a gente faz? Lê do equipamento. Isso aqui é um recurso bem otimizado, tá? De repente está acontecendo para você algumas interferências na área de proteção, algumas detecções indesejadas, tá? Então aqui são os pontos de todas, são as coordenadas dos pontos aonde eu infringi a área. Por exemplo, se eu clico aqui, você vai ver ali, aqui embaixo, dentro desse plano, as coordenadas x e y. E foi exatamente nesse local aqui da área. Esse aqui tem as coordenadas ali embaixo, 45.303, e aconteceu aqui. E mais todas essas outras aqui. Então é bem interessante. Mensagens de todas as erros que aconteceram desde quando eu startei esse sisteminha aqui. O status das entradas e das saídas, tá? Das assemblies, perdão. O report online, onde você vai enxergar todos aqueles dados que eu já mostrei, mas o scanner está verificado. Então, nós temos aqui as chaves iguais e mais toda a configuração dele. Em service, podemos restartar remotamente o dispositivo, voltar aos parâmetros de fábrica, alterar a senha, calibrar a lente, enfim, essas funções. E aí, como que eu montei, né? Como que a gente monta o software aqui? Primeiro, configuração, tá? O gateway, importante, uma informação importante, é a conexão. Se foi criado direitinho, se os assemblies estão correspondentes. Editor de lógica. O que a gente vai ter? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Toda vez que você tiver um scanner em rede, Ethernet, Profinet, EtherCAT, UEFI Pro, você vai ter um bit aqui que se chama na saída. Tá? Então, o caminho outputs, o gateway
e todos os sinais que o Flexsoft vai enviar lá para o scanner. Eu tenho esse primeiro bit aqui, tá? Ativa-se a função de segurança. Em algum momento você pode desativar a função de segurança, tá? Quando eu digo desativar, o scanner vai entrar em falha, porque as saídas vão a zero e ele vai esperar essa entrada para que ele possa voltar a funcionar. Se você for usar a troca de áreas também, você precisa ativar a permissão para troca de áreas. E aqui são várias outras saídas que você tem, tá? Entradas, os sinais que vêm do scanner aqui, por exemplo, no gateway. Isso aqui você pode digitar. Função de segurança ativa, tá? Sleep falha de aviso de contaminação, erro de contaminação. Aqui, ó, são os 8 saídas simultâneas, 8 áreas simultâneas, ou SSD, entre aspas, das 8 simultâneas. Como esse aqui não é relacionado à segurança, são as áreas de alarme, as 8 áreas de alarme simultâneas. Tá? E em qual caso de monitoramento o scanner está agora? Tá? Exceto required para cada um das áreas que você fez, os conjuntos de campos. Tá? E assim vai. Então, vou tirar só isso aqui daqui. Basicamente, é isso. Não fiquem assustados ou achar que não entendeu essa parte, porque nós vamos fazer um webinar em novembro ou dezembro sobre isso aqui. Bom, eu vou voltar aqui a compartilhar o compartilhamento da minha apresentação. Porque porque eu vou pedir para vocês, tá? Agradeço a participação e peço para vocês apontarem o QR Code aqui para a gente poder enviar esse material. E aí agora eu deixo um tempo para vocês colocarem as suas dúvidas aqui, porque eu já vi que tem algumas. Tá? Então vamos lá. Posso utilizar esse software para programar um 300 Mini, o qual eu já programei com o CD? Não. O 300 Mini, obrigatoriamente, você tem que usar o CDS. Tá? Tanto que você viu ali quando eu mostrei a lista, né, de dispositivos configuráveis, não tem S300, S3000 lá. Você vai continuar usando o S300, o CDS para configurar o S300 Mini. Posso monitorar online o campo protegido e os movimentos, ver o que está obstruindo em tempo real? Sim, através do Data Recorder que eu mostrei há pouco. Tá? Esse webinar está sendo, sim, ele está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizado no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês. Assim que o marketing carregar essa gravação no YouTube, muito provavelmente a semana que vem ou a outra, já estou disponibilizando para vocês o link dessa gravação. Importante dizer que, se você for no YouTube, no campo de busca, e digitar mais rápido e mais filtrado, se você entrar no canal da SIC, né, assina o nosso canal, você vai entrar lá e vai digitar. Eu vou colocar aqui no SIC Safety Trainings. Tá? Eu coloquei aqui no chat. Você vai encontrar a gravação de todos os webinários feitos desde o primeiro. Tá? Scanner da família MicroScan, scanner da família S, FlexiSoft, FlexiCompact, chaves, cortinas, rede FI, rede FlexiLine, FlexiLoop, muita informação. O webinar está sendo gravado, disponibilizado assim. Os slides também serão disponibilizados. Tá? Mas eu peço para a disponibilização de tudo isso, né, do material usado e do vídeo, eu peço que vocês respondam a pesquisa
e coloque o e-mail direitinho lá, tá? Mais alguma pergunta? A gente está disponível mais um pouquinho aqui para responder as dúvidas de vocês. Aqui o nosso colega deixou o link para o canal da SIC. Aí você entra lá, barra de pesquisa, SIC Safety Trainings. Você vai encontrar vários, tá? Todos os webinars que nós fizemos em português, tem alguns treinamentos, algumas informações também em inglês, tá? Que são o material que a SIC, a matriz, disponibiliza. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês queiram fazer? Só mais 2 minutinhos para vocês terminarem de responder a pesquisa. Existe, aqui tem mais uma pergunta do colega, existe um hotline para dúvidas em campo? Vou colocar aqui no chat, tá? Esse é o nosso departamento de assistência técnica, tá? Que a gente chama internamente de LTS. Tá? Você tem os técnicos que vão te ajudar caso você precise de alguma ajuda em campo, tá? Essa pesquisa eu posso responder mais tarde? Sim, né? Só salva aí, de alguma maneira, o QR Code ou o link aqui, mas é importante você responder e colocar seu e-mail para que a gente possa mandar o material para você. Você pode responder depois, sim. Bom, pessoal, se a gente não tem mais nenhuma dúvida, espero que todos tenham conseguido responder a pesquisa. Agradeço muito a participação de vocês. Um bom, uma boa tarde já, né? E boa semana a todos. Espero vocês no próximo. Fiquem ligados aí nas redes sociais, né? O LinkedIn, sigam a SIC Brasil no LinkedIn, que não só informações sobre webinars, mas vários outros materiais legais a gente coloca para vocês. Tá? Um bom dia a todos, pessoal. Muito obrigado.